Agora vamos falar sobre lei de Ohms, segunda lei de Ohms. George C. Ohm foi um cientista que estudou a resistência elétrica do ponto de vista dos elementos que têm influência sobre ela. Por esse estudo, ele concluiu que a resistência elétrica de um condutor depende fundamentalmente de 4 fatores a saber. Aqui temos 4 fatores: material do qual o condutor é feito, comprimento L do condutor, área de sua seção transversal e temperatura do condutor. O que ele fazia? O material do qual o condutor é feito, ele trocava, colocava ferro, alumínio e mantinha o comprimento, a área de sua seção e a temperatura. Aí, na outra experiência, ele aumentava ou diminuía o comprimento do condutor e colocava o material que tinha posto no início, seria um cobre, a área de sua seção a mesma e a temperatura mesma. Aí ele variava a área de sua seção e mantinha os outros 3. E quando ele fazia outra experiência, ele mudava a temperatura do condutor e mantinha as outras 3. Para que se pudesse analisar a influência de cada um desses fatores sobre a resistência elétrica, foram realizadas várias experiências visando apenas um dos fatores e mantendo constantes os 3. Eu acabei de dizer agora, pessoal. Assim, por exemplo, para analisar a influência do condutor, do comprimento do condutor, manteve-se constante o tipo de material, sua temperatura e a área de seção transversal variou seu comprimento. Desse modo, foi possível verificar que a resistência elétrica diminui à medida que aumentava a seção transversal do condutor. Inversamente, a resistência elétrica aumentava quando se diminuía a seção transversal do condutor. Isso levou à conclusão de que a resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à sua área de seção. Utilizando-se materiais diferentes, verificou-se que não havia relação entre eles. Com o mesmo material, todavia, a resistência elétrica mantinha sempre o mesmo valor. A partir dessa experiência, estabeleceu uma constante de proporcionalidade que foi denominada de resistividade elétrica. Vamos falar sobre agora a resistividade elétrica. A resistividade elétrica é a resistência elétrica específica de um certo condutor com 1 metro de comprimento, 1 metro quadrado de área de seção transversal, medida em temperatura ambiente constante de 20 graus. A unidade de medida de resistência é o ohms milímetro/milímetro. E representado pela letra Rho, que é esse símbolo aqui. Temos a tabela agora da resistividade. A tabela da resistividade fala o quê? O alumínio, a resistência de cada material. Do alumínio é essa aqui, 0,0278, do cobre, a do estanho, do ferro, do níquel. Cada um tem uma resistividade. Se vocês perceberem, a de ferro acho que é a maior. Depois vem a de estanho e a menor é a prata. Diante dessa experiência, George C. Ohm estabeleceu a sua segunda lei de Ohm. Diz que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao produto da resistividade específica pelo seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Matematicamente, essa lei é representada pela seguinte equação. R é a resistência elétrica expressa em ohms. L é o comprimento do condutor em metros. S é a área de seção transversal do condutor em milímetro quadrado. E a letra Rho, que é uma letra grega, é a resistividade elétrica do material em ohms vezes milímetro quadrado dividido pelo metro. Pessoal, vamos falar sobre a influência da temperatura sobre a resistência. Como já foi visto, a resistência elétrica de um condutor depende do tipo de material de que ele é constituído e da mobilidade das partículas em seu interior. Na maior parte dos materiais, o aumento da temperatura significa maior resistência elétrica. Isso acontece porque com o aumento da temperatura, há um aumento da agitação das partículas que constituem o material, aumentando as colisões entre as partículas e os elétrons livres no interior do condutor. Isso é particularmente verdadeiro no caso dos metais e suas ligas. Nesse caso, é necessário um grande aumento da temperatura para que se possa notar uma pequena variação na resistência elétrica. É por esse motivo que eles são usados na fabricação de resistores. Conclui-se então que um condutor, a variação na resistência elétrica relacionada
ao aumento de temperatura depende diretamente da variação de resistividade elétrica própria do material com o qual o condutor é fabricado. Assim, uma vez conhecida a resistividade do material do condutor em uma determinada temperatura, é possível determinar seu novo valor em uma nova temperatura. Matematicamente, faz isso por meio da expressão. Seria P, ρ, final, seria o P e F, ρ, se lê ρ, letra grega, ρ final. É a resistividade do material na temperatura final em ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. O ρ inicial é a resistividade do material na temperatura inicial, geralmente 20 graus centígrados, em ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. E o alfa é a coeficiente de temperatura do material, e o delta e θ é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final, temperatura inicial em graus centígrados. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela que vai mostrar o valor de coeficiência de temperatura dos materiais que corresponde à variação da resistência elétrica que o condutor do referido material com resistência de 1 ohm sofre quando a temperatura varia de 1 grau. Então temos aqui o cobre. Ele sofre, qual é a temperatura, como que é a resistividade dele vai? Ele cai 0,0039, o alumínio 0,0032, o tungstênio 0,0045 e o ferro 0,005, a prata 0,004 e a platina 0,003. Se vocês pegarem a tabela anterior da resistividade, vocês vão comparar que tem uma diferença por causa da temperatura. Agora vamos falar sobre associação de resistência. A resistência entra em constituição da maioria dos circuitos eletrônicos, formando associações de resistências. É importante, pois, conhecer os tipos e características elétricas dessas associações, que são a base de qualquer atividade ligada à eletroeletrônica. A associação de resistência é uma reunião de duas ou mais resistências em um circuito elétrico, considerando-se resistência como qualquer dificuldade à passagem da corrente elétrica. Na associação de resistência é preciso considerar duas coisas: os terminais e os nós. Terminais são os pontos da associação conectados a fontes geradoras. Nós são os pontos em que ocorre a interligação de 3 ou mais resistências. Tipos de associações de resistências. Aí temos aqui a série, a paralelo e a associação em misto, que seria em série e paralelo. Vamos falar sobre a associação em série. Nesse tipo de associação, as resistências são interligadas de forma que exista apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica entre os terminais. Associação em paralelo. Trata-se de uma associação em que os terminais da resistência estão interligados de forma que exista mais de um caminho para a circulação da corrente elétrica entre os terminais. Ou circula para cá, ou no R2, ou no R1, no R2 ou no R3. E a associação mista é a associação que se compõe por grupos de resistência em série e em paralelo. A corrente passa aqui, aí aqui ela se divide por R2 e R3. Então ela passa pelo R1, depois ela se divide em R2 e R3. Pessoal, para nós achar uma resistência equivalente de uma associação de resistência em série, ou paralelo, ou mista, a gente faz uma conta. Então temos exemplo aqui em série. Temos R1 10 ohms, R2 20 ohms e R3 5 ohms. Como que é feito? É somado as três resistências. 10 mais 20 mais 5 vai dar 35 ohms. Aí essas resistências, três resistências, você substitui por uma de 35 ohms. Aí você usa uma só de 35 ohms. Isso em série, resistência em série. Como faz a sua matemática em resistência em paralelo? Você tem a primeira resistência 10 ohms, a segunda 20 ohms e a terceira 5 ohms. Para você substituir essas três por uma só, você vai fazer 10 vezes 20 vezes 5 é igual a 1000. Depois você vai fazer 10 vezes 20 mais 10 vezes 5 mais 20 vezes 5
é igual a 350. 1000 dividido por 350 vai dar 2,86. Essa resistência tem que ser a menor resistência de todas paralelas. A menor, que é 10, 20, 5, a menor é a 5. Tem que dar menos que 5, deu 2,86. Você substitui as 3 por uma só de 2,86. Essa resistência, pessoal, é muito usado na eletrônica, essa substituição, muito usado no pessoal que trabalha com eletrônica. Aí temos a resistência mista. Como que é feita a mista? Você tem R1 10 ohms, R2 20 ohms e R3 5 ohms. Você faz primeiro em paralelo, seria em paralelo, a R2 e a R3. Então você vai fazer 20 mais 5, 25. 20 vezes 5, 100. 25 dividido por 100, 0,25 ohms. Então você substitui essas duas por 0,25 ohms. Aí você vai fazer em série 10 e com o resultado em paralelo, que é 0,25 ohms, você vai somar 10 com mais 0,25 ohms, vai ser 10 mais 0,25 ohms, vai dar 10,25 ohms. Então essa é a resistência total em série que você vai substituir as três resistências. Seria de 10,25 ohms.